É a ignorância, né? É a ignorância, mas o sábio, ele não age assim. Ele é mesmo que Exato, claro, observa a vida dos outros, nesse sentido, né? Observa a vida dos outros, para inclusive perceber as atitudes erradas e falar, não, eu não vou por esse caminho. Olha, esse aqui já foi e se deu mal. Olha, esse aqui está fazendo o certo, eu vou imitá-lo. Então, é que a gente tem uma tendência a mais imitar o errado, etc e tal. Mas não precisa isso, não é teimosia nossa. Mas a Bíblia, ela diz ainda em 1 Coríntios capítulo 10, eu quero ler o texto todo aqui para a gente perceber que é isso mesmo que Deus está falando e o privilégio que nós temos quando a gente pega assim, eita, povo ruim, aquele povo judeu, hein? Ou gente teimosa, não é não? Gente incrédula, se fosse eu no deserto, hein? Olhando assim para o céu, vendo aquela nuvem de fogo assim, a noite toda, nunca que eu ia negar Jeová, jamais. E de dia então, aquela nuvenzona assim, só na sombra, água da rocha saindo assim, brotando geladinha, mineral, né? Um manazinho chovendo assim, todo dia, codornize. Eu ia olhando pro meu pé assim, e o sapato assim, renovado, o pé ia crescendo e o sapato ia crescendo junto. 40 anos, Deus nunca deixou faltar nada. O povo incrédulo, né? Se fosse eu, nunca tinha negado a Deus. Mentira, irmão. Mentira. Porque o que eles tinham, nós temos muito mais. Em milênios de exemplo, de história ao nosso favor, de conhecimento, o Espírito Santo habitando dentro de nós, coisa que eles não tinham, hein? O que eles tinham não é nem 1% que nós temos hoje de vantagem, de todos os sentidos, e nós somos piores do que eles. Ou igual, pelo menos, né? Também não vou lascar a nossa vida assim, né? Está tão desanimadora a aula e ainda vou. Mas era igual, que também não era a mesma coisa. Capítulo 10, 1 Coríntios. Olha só que coisa interessante. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Essa maior parte aqui tinha aproximadamente, segundo os estudiosos, 2 milhões de pessoas. 2 milhões. Pega o livro de Números, tem um exército lá de 103.550 soldados. 103.550, isso era exército. Fora pessoas abaixo de 21 anos, inválidos para a guerra, mulheres, crianças e idosos. Então, 603 mil, nessa estimativa vai dar uns 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas no deserto, sendo conduzidas por Deus durante 40 anos. Desses 2 milhões, esse maior parte que Deus não se agradou é 1.998.000. Não, nossa, é porque só 2, eu estou tentando fazer uma conta porque eu nem consigo, sou ruim de matemática. 2 só que agradaram a Deus, Josué e Caleb. Daquela geração que entraram na Terra Prometida, 2. De 2 milhões de pessoas, 2 entraram. Sabe por que entraram? Aliás, os outros não entraram? Sabe por que? A Bíblia vai dizer isso em Números, capítulo de número 14, 13, 14, vai descrever o porquê, o motivo que eles não entraram. Vocês não imaginam. Não. Se imaginar, eu dou um sonho de valsa, um ouro branco, né? Aquele bombonzinho, na próxima aula. Não é mesmo, não procurei não. Vocês conseguem imaginar por que aquele povo não entrou? Porque aquele povo viu milagre todo dia, milagre dos grandes, se é que tem milagre pequeno, mas viu assim, Jeová bradando com voz audível do céu, trovejando, Moisés vindo com placa na mão, escrita pelo dedo de Deus. Muito ingratos, eu acho. Ingratidão? Olha aí, ingratidão, quem dá mais? Acho que eles não se converteram mesmo assim. Não era convertido então? Não, Insatisfeitos, era insatisfação. Murmuração. Então murmuração, ingratidão, tudo descrente mesmo, né? Não é. A Bíblia vai dizer por incredulidade. Incredulidade. É isso, incredulidade, irmãos, é o que está escrito lá. Não vão entrar por causa da incredulidade. Eu me pergunto, como assim incredulidade? Como que a pessoa vive literalmente durante 40 anos, isso é literal, não estou exagerando, durante 40 anos, vendo, não é vendo, é aqui ó, vendo, 40 anos, milagre ininterrupto, 24 horas, eu não estou exagerando em nada que eu estou colocando aqui,
durante 40 anos, vendo, durante 24 horas, milagre. Durante 24 horas, milagre, irmão. Porque era visível o milagre. Era palpável, inclusive, que era o maná, codornize, a água da rocha, é tudo milagre, é tudo coisa extraordinária. Nuvem seguindo. À noite, porque o deserto à noite é abaixo de 0 grau. Então, temperatura ambiente, pela nuvem de fogo, Deus estava ali climatizando o negócio, irmão. E de dia, então, com 45, 50, 52 graus no deserto. Nuvenzinha também, climatizando. E abrir o mar. E tudo mais. Então, é milagre ou não é? Ininterrupto, coisa assim, de ficar de boca aberta. Como que esse povo experimenta, vive o milagre, vê o milagre, durante 40 anos, todos os dias, durante 24 horas cada dia. E eles são incrédulos. Eu chego a uma conclusão: milagre não gera fé em ninguém. Tem gente hoje que fica buscando milagre, sinal. O Senhor tem que falar em profecia, o Senhor tem que mostrar, me dá um sinal, não sei o que e tal. É porque não tem fé. Não tem fé. E ela pode ver milagre todo dia, como esses homens durante 40 anos. Ainda não vão ter fé. Porque fé, na verdade, a Bíblia vai dizer, é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que eu não vejo, que eu não experimento, que eu não contemplo. Porque assim, quem vive nesse negócio, dessa paranoia, que Deus tem que falar, Deus tem que mostrar, que tem que acontecer para que ele caminhe, ele vai ficar nessa dependência o resto da vida e nunca vai ter fé. Ele vai ser dependente de uma crença, que é diferente de fé. Aí o Gideão, livro de Juízes, disse assim, porque estava lá malhando no lagar, aquela dificuldade enorme, né? Aquela pindaíba lascada, tentando ver se tinha o pão de cada dia, literalmente, o triguinho lá. E aí fugindo dos midianitas que atacavam, né, a lavoura deles e tal. E aí aparece o anjo lá: ô varão valoroso, Deus é contigo e tal. Cara, Deus é comigo o quê, rapaz? É uma situação que a gente está aí, uma pindaíba dessa e tal. Não, vai nessa tua força, Deus vai livrar o Israel com tuas mãos e tal. Aí segue a conversa, o outro dia e tal. Aí chega de novo e ele diz assim: Senhor, vou fazer um negócio aqui, nós dois. Se o Senhor é comigo mesmo, eu vou pegar um velo de lã, vou deixar aqui, ó, fora de casa, vou dormir. Quando eu acordar cedinho, se o Senhor é comigo, esse velo de lã vai estar encharcado e toda a relva, a graminha seca. Aí o que acontece no outro dia? Ele acorda, o velinho de lã, pega aqui e enche, né? Enche um copo, a Bíblia diz, né? E toda a graminha está seca. Aí, Senhor, o Senhor é comigo mesmo? Mesmo. Vamos fazer o seguinte, o contrário? Então eu vou deixar o velo de lã, toda a relva molhada e o velo de lã seco. O que acontece no outro dia? Acontece isso. Por que ele fez isso? Ele precisava fazer isso? Na hora sabe crer. E por que ele fez isso? Porque ele não acreditava na palavra de Deus. Ele falou assim: se o Senhor é comigo, como assim se o Senhor é comigo? Deus tinha falado: eu sou contigo. Aí o que ele fez? Foi fazer uma prova de Deus. Que tem uns crentes que fazem prova de Deus, né? Prova de Deus. O Senhor é comigo mesmo, Senhor? Então, como assim o Senhor é comigo mesmo? Deus disse: eu sou contigo? Aí ele vai e faz. Mas quem depende de sinais, um só não basta. E não vai bastar 10, irmão, porque ele não acredita na palavra de Deus. Quem não acredita na palavra de Deus é porque não acredita no caráter de Deus. E fé não é acreditar no poder de Deus. Isso é uma lógica. Qualquer ser humano que a massa cinzenta é razoável, que o córtex frontal funciona, que tem sinapse, Nossa. não é? Que é um ser minimamente cerebrado, não é certo? Que não é uma ameba, esse ser consegue conceber pela lógica que Deus pode todas essas coisas, porque é Deus. Não é uma lógica? Então crer no poder de Deus é fé? Não é lógica. Não. O que é fé, segundo a Bíblia? É acreditar no caráter de Deus. Naquilo que ele disse, ele não vai revogar, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então é acreditar no caráter de Deus, não é que ele pode, porque tem coisa que ele pode e ele não vai fazer. E se eu sou um crente que tem crença naquilo que Deus pode fazer, então quando Deus não faz, eu duvido dele, do amor dele, do caráter dele. Então fé bíblica é acreditar no caráter de Deus, não no poder dele. O poder é lógico, a fé sim.
É mesmo que as coisas não aconteçam, é mesmo que Deus não faça, é mesmo que Deus se calhe, é mesmo que não aconteçam as coisas favoráveis, eu não mudo. Não mudo. Porque Deus não muda, por que eu vou mudar? Se eu acredito no caráter dele. Senhor, o sangue pode estar na canela. Eu sei quem tenho crido. Estou certo que ele é poderoso para... Eu sei, não é eu sinto, né? Eu sei que ele... Jó disse assim, ainda que o Senhor me mate, eu vou ter esperança no Senhor. Isso é Fernando. Ainda que o Senhor me mate. Olha, o meu Redentor vive. Eu não tenho dúvida. Eu estou convicto que o Senhor se levantará sobre a terra. E ainda em minha carne eu verei a Deus. Isso é convicção. É fé no caráter de Deus, não no poder de Deus. No poder de Deus é lógico que todo mundo acredita nisso aí também. Então a gente precisa retrabalhar essas questões, senão a gente vai ficar igual um doido para lá e para cá, paranoico, religioso, né? Mas menos discípulo de Jesus, menos filho de Deus, tudo menos isso. E aí, para a gente acabar aqui a conversa, ou pelo menos para dar um pontinho, uma vírgula, né? Onde eu parei, que eu não lembro mais, no verso de número 5, não foi? Isso, verso 6. E essas coisas foram nos feitas, olha só, essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Olha o exemplo que está aqui. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. Olha os exemplos. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Verso 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que achamos chegados os finais dos séculos. Olha, foi escrito para aviso nosso. Aquele, pois, que cuida está em pé, cuidado para que não caia. Foi num relato aqui, ó, tanto de Paulo lá em Romanos, quanto aqui Paulo em Coríntios. Aviso nosso, exemplo nosso, está aqui. É só ler a Bíblia que a gente vai evitar um monte de coisa ruim na nossa vida. É só ver os exemplos aqui, refletir na palavra de Deus, que é só aprender a lição da história que a gente não vai repeti-la. Pelo menos vai ser muito mais difícil a gente repetir. Se repetir é porque às vezes é uma condição, não justificando, né? Mas uma condição de pecado mesmo, que a gente vacila mesmo, às vezes sabendo de uma coisa, mas vai ser muito mais difícil, irmãos. Nós vamos ser avisados por Deus, lembrados pelo Espírito Santo, mas se a gente reflete na palavra de Deus, se a gente busca, se a gente... porque assim, aquele que despreza a palavra de Deus é aquele que está dizendo assim, eu dou conta do negócio, não preciso de orientação de Deus. Não fala porque não é doido, né? Ninguém fala, mas a vida mostra isso. A vida mostra, né? Ninguém é doido de falar assim, não, eu não preciso do Senhor, sou crente, mas não preciso do Senhor. Não, mas vive como se estivesse falando. A vida é a fala, é a denúncia. Então a gente precisa voltar a buscar em Deus, na sua palavra, a dependência para a vida, irmão. Tem gente que toma decisão, desculpa, tem gente que toma decisão, não quer nem saber se aquilo é vontade de Deus, não busca na palavra, não ora a Deus, vai fazendo as coisas de qualquer jeito, né? Não pondera as situações, não observa a vida das pessoas para aprender para si. É gente que vai assim igual um louco, vivendo igual doido, né? Sem olhar para trás, desprezando história, desprezando pessoas, desprezando exemplos, desprezando uma bagagem inteira que a humanidade tem, que seus pais têm, que o pastor tem, que os irmãos mais velhos têm, e eles vão fazendo. Então, é complicado. Se não escuta Deus também, vai escutar quem, né? A gente vai esperar que ele escute quem. Amados, eu espero que a aula de hoje tenha pelo menos alertado a gente e sabendo dessas histórias para que a gente tome isso aqui e aplique na nossa vida, que é a oração que eu quero fazer com vocês. Pode ser? Tá? Só.